Fala pessoal, canal Tecnologia e Classe aqui, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu queria falar para vocês sobre a propaganda da empresa Ring, que faz câmeras da frente da casa das pessoas no Super Bowl. Sei que é meio estranho, tá? E na realidade esse é um fato que eu não quero focar muito. Eu quero fazer uma discussão mais geral aqui com vocês, que é: será que a tecnologia está mais hostil? A resposta é sim. Pra mim, tá? Mas vocês vão entender o que eu tô querendo falar. Hoje não vai ser com o roteirinho aqui, vai ser nesse estilo vlog aqui, conversando um pouco com vocês, mas eu tenho um roteiro aqui na minha frente, tá? Só pra avisar vocês. Então, assim, no roteiro que eu vou postar depois lá em teclas.soberano.tv, vocês podem dar uma olhada, né, no que eu tava pensando, vai ter alguns links. A referência que eu quero passar pra vocês, para que vocês vejam essa propaganda depois, é esse vídeo da 404 Media, que eles fizeram uma análise disso. Mas basicamente o que é a propaganda deles, tá? Começa assim: imagina que você perde seu cachorro. Você não gostaria de ajuda para descobrir onde está o seu cachorro, né? Ele fugiu de casa. E daí eles mostram que com o sistema de câmeras deles, que são câmeras que as pessoas instalam nas suas próprias casas, eles podem juntar, né, todas essas câmeras e usar reconhecimento de padrões para encontrar o seu cachorro onde quer que ele esteja. E na real eles estão descrevendo um tema extremamente recorrente do canal, tanto que eu vou deixar 2 vídeos lá no final para vocês darem uma olhada sobre o que eu falei desses assuntos, que é essa tendência, né, dos produtos de câmera de se transformarem nessa rede de vigilância, pegarem a propriedade das pessoas que individualmente cada uma comprou o produto e instalou na sua casa, mas tu transforma isso numa grande rede de vigilância e monitoramento que vai usar reconhecimento de padrões, inteligência artificial, e agora, olha que legal, ela pode achar o seu cachorro perdido. E no final, o CEO da empresa aparece, né, e ainda diz assim: o melhor de tudo é de graça, você pode ativar isso hoje mesmo. E eu acho que várias pessoas se sentiram extremamente desconfortáveis com isso, porque até o próprio gráfico que eles mostram lá, mostra as câmeras olhando tudo e vigiando tudo para, obviamente, apenas achar o seu cachorro, né, pessoal? Mas assim, que nem eu disse, no canal a gente já falou principalmente desse efeito que acontece com empresas de câmeras e segurança pública no Brasil, que vendem exatamente esse serviço, vendem o serviço de, ó, você coloca as suas câmeras, né, na sua casa, na frente da sua casa, na sua propriedade. Se você mora em condomínio fechado, o condomínio fechado pode instalar e todo o perímetro essas câmeras, a prefeitura pode instalar todas essas câmeras, lojas podem instalar, e daí a central, né, dessa empresa, ela vai compartilhar as informações que forem necessárias e está sempre monitorando e olhando tudo para, se tiver algum problema, eles podem chamar a polícia para resolver, né? Porque quem não quer achar um cachorro, quem não quer prevenir o crime? Só que eu acho que essa propaganda do Super Bowl, ela foi meio que um ponto, né, de inflexão em que algumas pessoas olharam isso e disseram: cara, isso soa exatamente como se fosse assim, coloque o nosso chip de monitoramento na sua cabeça, e se algum crime for cometido perto de você, nossos agentes neutralizarão imediatamente essa ameaça em segundos. Porque esse é o tipo de coisa que para 90% da população é extremamente distópico. A gente fica pensando: será que eles vão usar isso para encontrar cachorros? Ou será que eles vão usar isso para discriminar pessoas, né? E spoiler, pessoal, já é o que tá acontecendo. Só que mesmo que para várias pessoas, as pessoas olhem e digam: nossa, isso é uma invasão de privacidade, isso é muito ruim, tem aquela parcela das pessoas que geralmente vai ser a parcela mais abastada, que ela realmente quer para os seus bairros, né, nos lugares públicos que elas possam estar andando, um monte de câmeras e equipes, né, trabalhando o tempo inteiro, e vão estar sempre olhando se tem pessoas indesejadas nos seus bairros que são perfeitos e que tem saneamento básico e que tem as ruas todas pavimentadas, né? E daí, se for necessário, a segurança pública precisa acontecer, a gente precisa remover essas pessoas porque eles têm medo de sair na frente da casa deles. E meio que o segredo do mundo que a gente vive hoje é que essas pessoas, elas convencem a opinião pública. Quando alguém disser: mas eu não quero uma câmera filmando tudo na frente da minha casa e potencialmente colocando essas imagens sei lá onde e sendo analisadas por IA, fazendo perfis de mim e de todo mundo que entra na minha casa, as pessoas vão dizer: ué, mas isso é segurança pública. Qualquer proposta para segurança pública vocês são contra, vocês estão do lado dos bandidos. Porque meio que o segredo do capitalismo, né, esse sistema que a gente tá, é que a gente interpreta a realidade de uma maneira meio invertida.
Essas pessoas que estão não só se beneficiando desse tipo de sistema de vigilância, como inclusive são donos dessas empresas ou trabalham para essas empresas, a gente olha para elas e diz, nossa, olha só tudo que essa pessoa tem, olha todo o dinheiro, olha todas as posses que essa pessoa tem. Deve ser porque ela entendeu melhor a realidade e conseguiu, né, se adaptar melhor à realidade. Ela conquistou essas coisas que tem baseado no mérito de tudo que elas fizeram e logo eu tenho que fazer o mesmo, eu tenho que pensar igual a essa pessoa. Só que o segredo é que a maneira que essa pessoa pensa beneficia mais ela e as outras pessoas que são iguais a ela, no sentido monetário mesmo. E não você que tá com o bairro agora cravado de câmera e com todos os seus movimentos sendo monitorados. E olha só que legal, pessoal. Esse é o 1984, George Orwell, que não foi feito por um governo autoritário e que tem controle sobre tudo. Ele foi feito pelo livre mercado te vendendo um produto e dizendo, é até de graça usar esse tipo de coisa, por que você não usaria? É muito mais seguro. E assim, eu sei, né, que para abrir esse papo todo eu falei de uma propaganda no Super Bowl, o maior evento cultural dos Estados Unidos, mas a gente é muito pautado culturalmente e tecnologicamente por eles. E aliás, né, vamos fazer um parênteses aqui, foi muito divertido o show do Bad Bunny e ano passado também eu vi o do Kendrick Lamar, mas vocês meio que já notaram que agora o Super Bowl virou mais um assunto que a gente fala e que a gente pauta e que todo mundo no Brasil assiste, ou pelo menos, né, tá mais ou menos ligado do que aconteceu. Então, os Estados Unidos está deportando os latinos, está criando um regime de exceção para essas pessoas imigrantes, mas no maior palco da cultura deles, eles colocam um latino lá fazendo um show, né, bonito, emocionante e tal, e eles não precisaram mais mudar nada, né? E agora, de novo, a gente tá falando do Super Bowl. Mas já que os Estados Unidos têm essa importância tão grande, né, para a questão da tecnologia e a gente tá falando deles, hoje eles estão vivendo um clima que é extremamente 1920 lá no país deles, né? Vocês lembram daquele grande crash do mercado? Porque, na real, a economia, ela tá de vento em popa, meio que entre aspas, só que a maioria dos gastos na economia, tá, são feitos por pessoas que são mais abastadas, as pessoas que estão recebendo mais, e o PIB ele tá crescendo muito, mas ele tá sendo puxado por essas empresas de tecnologia, essas empresas que crescem cada vez mais, mas estão apostando bastante nesses produtos que são muito especulativos. E daí eu gostaria de voltar um pouco atrás e fazer uma análise que talvez vocês já tenham visto eu fazer em outro momento, que é de como evoluiu mais ou menos a internet lá nos Estados Unidos, como essa tecnologia que revolucionou tudo, tá? Porque lá pela década de 90, quando a internet começa a ser usada comercialmente, né, depois dela ser apenas uma rede de troca de informações entre universidades e militar, essa troca de informações começa a dar vazão para o quê? Comércio, venda de produtos, né? Novas maneiras da gente transacionar coisas usando comunicação digital. E, né, se vocês podem lembrar que lá pelo final da década de 90 teve uma bolha que teve a ver com as empresas apostando demais, com as expectativas desreguladas com esse novo tipo de tecnologia. Daí nos anos 2000, a gente teve o que a gente chamou da Web 2.0, que foi a web das redes sociais, a web dos blogs, e a grande diferença dessa web, né, para que veio antes, é que a criação e o consumo de conteúdo, eles estavam ocupando meio que o mesmo patamar. A gente consumia tanto conteúdo quanto criava conteúdo, né? A gente fazia um blog, a gente fazia um post na rede social, ao mesmo tempo que a gente lia o blog, ao mesmo tempo que a gente estava interagindo na rede social. E o modelo de negócios que surgiu baseado nisso, ele foi muito mais baseado na propaganda, no perfilamento das informações das pessoas, né, e a construção de produtos baseados nesses nossos dados que poderiam ser usados para nos vender coisas, né, nos vender propagandas. E em 2020, todo esse volume de dados, né, lá por final de 2022, para ser mais específico, permitiu que os primeiros modelos de IA mais avançados virassem um produto. Um produto que não poderia existir sem essa criação de dados e sem toda a Web 2.0 que veio alguns anos atrás. E ao mesmo tempo, todo esse perfilamento e todos esses dados que foram coletados da gente, que são perfeitos para vender propagandas, né, nos botar em caixinhas de que tipo de pessoa a gente é, que tipo de produto a gente poderia comprar, também permitiram que a vigilância algorítmica fosse cada vez mais avançada. E a inteligência artificial, mais esses algoritmos de vigilância, reconhecimento de padrões, agora é um produto. Porque da mesma forma que as placas de vídeo, que eram muito boas para fazer as operações que as inteligências artificiais precisam para treinar e para rodar, que estavam abundantes e começaram a ficar um pouco mais baratas depois da febre que a gente teve das criptomoedas. E os dados que a gente gerou nas redes sociais, essas duas coisas se encontram e daí, né, o filhinho é modelos de linguagem.
as metralhadoras automáticas, os cachorros robô, eles vão encontrar os algoritmos de reconhecimento facial e os agentes autônomos, e daí a gente vai criar uma nova tecnologia. E essa tecnologia muito provavelmente vai ser usada para, entre aspas, né, garantir o acesso a recursos estratégicos e energéticos nos países do sul global, que geralmente estão isso aqui, né, que somos nós, pessoal. Então meio que o momento que a gente tá é o momento em que tá tudo propício, as peças estão todas lá para uma nova tecnologia que não tem mais essa cara divertida, essa cara amiguinha, ela tem explicitamente essa cara hostil contra a gente. E eu lembro muito que acho que em algum momento ano passado, um canal que é o Drew Gooden, ele lançou um vídeo que ele dizia assim, a tecnologia não é mais divertida. Que ele tava falando como era um saco usar a tecnologia hoje, como tudo tá merdificado, né, que é o termo que o Cory Doctorow usa também. E eu sinto que comigo aconteceu algo parecido também, mas lá em 2013, quando eu tava acabando a minha faculdade, e a gente tava naquele clima das revelações do Edward Snowden, né? Eu tava saindo daquela coisa que, pô, eu fiz uma faculdade inteira de computação, é tudo tão interessante, é tudo tão legal, e daí eu tô entrando no mercado de trabalho e eu vejo essas coisas acontecendo e eu penso, na real a tecnologia não é um campo tão legal, sabe? Caralho, eu estou desiludido aqui. E volta e meia algum projeto muito interessante, alguma coisa que eu faço, me faz curtir um pouco mais tecnologia de novo, né? O próprio canal foi isso. Olhar por uma perspectiva diferente, tentar trazer esses assuntos, estudar eles para vocês. Eu sei que é muito deprimente às vezes, esse vídeo é um vídeo deprimente, mas isso me anima um pouco, é uma coisa que eu gosto, tá? Só que essa propaganda lá da câmera que diz assim, é de graça, por favor, instalem a vigilância de todo mundo do seu bairro, mande as imagens pra gente, isso despertou de novo os piores sentimentos em mim e eu acho que despertou em outras pessoas. Porque a tecnologia ela não tá só sendo chata, tá sendo cringe, ela tá sendo efetivamente hostil à vida humana. E não é para todo mundo que ela vai ser hostil, pelo menos em primeiro, mas ela vai ser hostil primeiro para as minorias raciais e sociais, as pessoas que andando naquele bairro a câmera vai detectar como, opa, isso aqui é uma pessoa que não deveria estar aqui. E vocês sabem que isso vai acontecer porque a gente sabe que o racismo algorítmico é uma coisa que acontece. Esses tipos de câmeras são treinados com banco de dados que tem um viés racial já. A tecnologia, ela vai ser hostil primeiro nos países em desenvolvimento, como o Brasil, constantemente em desenvolvimento. Ela vai ser hostil. E assim, toda vez que eu falo esse tipo de coisa, sempre vai aparecer um cara, e é sempre um cara, pessoal, dizendo que a tecnologia é inevitável, vocês precisam se adaptar, seus ludistas. E assim, pessoal, isso é a coisa mais óbvia de todas, né? O cara chega aqui achando que não, todo mundo não sabe disso. O que eu tô dizendo é que eu não quero essa tecnologia aqui, porque eu acho que existe uma outra tecnologia que é possível. O que você tá fazendo quando você diz isso, talvez não de propósito, tá? É dizendo, aceite que você não tem controle nenhum sobre a realidade. Você é um sujeito, você não é um agente nessa realidade, então fica quietinho. É isso que você tá dizendo. E isso é exatamente o que essa porcentagem, que é cada vez menor da população, que se beneficia do estado atual das coisas, eles pensam assim. E você tá, né, como um bom servo, talvez não por querer, dizendo, eu tenho acesso aos mais poderosos agentes de IA e eles deixam a minha rua segura. Só que ao mesmo tempo, né, que você pensa isso, você trabalha mais do que deveria. Você não tem tempo para ficar com a sua família, você não tem tempo para gastar nos seus hobbies. E provavelmente você tá alguns meses de desemprego, né, de se complicar com o aluguel e talvez ficar em insegurança alimentar. Ah, sim, e parte do seu patrimônio que tá em criptomoedas, se você precisar tirar isso, né, porque você perdeu o emprego e você precisa pagar o aluguel, eu espero que ele não esteja derretendo como ele tá agora, né, para que tu não tenha que esperar alguns meses ou um ano para ele subir pro patamar onde tu vai recuperar o teu dinheiro, tá ligado? Mas assim, o resumo do que eu tô querendo dizer é que nós temos uma tecnologia hoje que é claramente hostil à humanidade. Mas por que que a gente tem essa tecnologia que é hostil à humanidade? Porque ela serve para a multiplicação do capital, ela não serve para a humanidade. E a multiplicação do capital, ela não é vinculada de forma alguma com o teu bem-estar ou o bem-estar das pessoas. Ela é apenas vinculada à sua própria autovalorização. Então, tudo que é possível de ser uma mercadoria vai ser uma mercadoria. E tudo que existe deve existir para ser uma mercadoria que vai ser vendida dando lucro. A tecnologia que existe nessa realidade é essa aqui. A tecnologia que pode existir nesse mundo é essa aqui. Só que o que eu quero é uma tecnologia diferente que só pode acontecer numa nova realidade. A gente tem que escapar dessa maneira ineficiente e suicida
de organizar a nossa produção. A gente vai ter o nascimento dessa tecnologia quando a gente conseguir escapar dessa realidade. E bem verdade que vai ser uma coisa provavelmente dialética, né? Quando forem acontecendo os desgastes e contradições dessa realidade, que é o que a gente está vendo por todos os lados, essa nova tecnologia vai começar a surgir e esse velho mundo vai começar a morrer, tá? É isso que eu tenho esperança, mas a gente não pode ficar parado. A gente não pode ser um determinismo tecnológico e ficar esperando as coisas acontecerem. Nós temos que ser agentes no mundo, tá, pessoal? Nós queremos uma nova realidade. Eu quero, você quer, o Zubumafu quer, todo mundo quer. Então é isso aí, pessoal. Nós nos vemos na próxima.